Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com Teresa Sena, investigadora e historiadora do Instituto Politécnico de Macau. Muito obrigado por estar connosco. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. O ano que passou, 2017, foi um ano importante para a memória de Macau. Ficou marcado pela inscrição das chamadas chapas cínicas no registro da Memória do Mundo da Unesco. São documentos, milhares de documentos dos séculos XVIII e XIX, na maior parte correspondência entre as autoridades de Macau e do continente, de Cantão, e são registros históricos que dão testemunho daquilo que chama uma presença consentida dos portugueses aqui em Macau. Quer explicar-nos um pouco esta ideia da presença consentida? Bom, a expressão de presença consentida não é minha, é do professor António Vasconcelos Saldanha nos seus estudos sobre o Estatuto de Macau. Mas realmente eu penso que é uma expressão que não aplicada às chapas cínicas, neste caso, em relação à panorâmica geral. Eu acho que explica muito bem o conteúdo das chapas cínicas, porque são documentos que dizem respeito a toda a vida da cidade, não só ao relacionamento fiscal, económico, político, naturalmente, social, judicial, muito importante, entre Macau e as autoridades da região, que a tutelavam, não é? Mas também sobre os aspectos cotidianos da cidade. Artífices, obras, construção, alugueres, etc. Toda uma série de questões. Portanto, a vida, o dia-a-dia de Macau. Esse conjunto, que é um conjunto que está em Portugal, não se sabe muito bem por que razões, realmente é como diz, abrange, sobretudo, numa forma contínua, o período que vai de 1741 a 1851. Mas portanto, o conjunto mais importante que chegou até ao nosso tempo. Mas não são as únicas chapas que existem sobre respeitantes a Macau, naturalmente. E quando se fala então dessa presença consentida, tem também a ver com o facto de haver uma autorização ou uma tolerância, digamos assim, em relação à presença dos portugueses, e também tem a ver com pagamentos que eram feitos justamente para pagar esta presença portuguesa em Macau. Exatamente, porque algumas das chapas reclamam exatamente o pagamento do chamado foro do chão, porque a presença portuguesa em Macau, ou a presença de portugueses em Macau, melhor falando, ab início, não é? É o resultado de uma parceria comercial, de uma estratégia comercial. Portanto, não há nenhum documento, e não apareceu nunca nenhum documento que provasse nem a cessão, nem a doação, nem a conquista de Macau. E, portanto, hoje em dia, a moderna historiografia realmente aponta para essa presença consentida. Essa presença consentida que é qualquer coisa, para quem tem algum conhecimento do direito português, será como que o domínio útil num contrato efitêutico. Pronto, há o domínio direto, que é o senhorio, quem tem a posse do terreno, e há aqueles que utilizam o terreno. Obviamente que essa concessão, essa autorização de permanência foi sendo regulada ao longo do tempo, não é? E foi sofrendo ajustes sucessivos. E, portanto, as chapas cínicas e aquelas que nós estamos a falar neste momento, estas que estão na Torre do Tombo, têm sobretudo a ver com um segundo período, que foi um período extremamente importante, de imposição de uma série de regras a Macau por parte das autoridades chinesas. Isso tem a ver também com uma estruturação jurídica, a imposição de um novo código na própria China, tem a ver, sobretudo, com a questão de ter que dialogar, ter que conviver, ter que se relacionar com uma presença cada vez maior de estrangeiros, porque tinha sido já decretada a abertura da China ao comércio internacional
em 1855 tinha sido fixada, 1755 na zona de Cantão. Portanto, esses estrangeiros passavam muito tempo a parte das estações não comerciais em Macau. Tem a ver muito também com o controle da própria população chinesa, que era atraída por este negócio e por todo o trabalho subsidiário, não é só o comércio, mas todo o abastecimento de comidas, todos os serviços domésticos, a construção de casas, as reparações de navios, etc. Há todo um crescendo da população chinesa e, portanto, é preciso controlar esta situação, porque a China realmente adere ao comércio internacional, mas não quer conter e não deixar crescer em demasia. Ou seja, neste período e durante a maior parte da história de Macau, será mais correto falar da administração portuguesa de Macau do que da soberania portuguesa em Macau? Obviamente, e a administração na cidade cristã, uma parte restrita da cidade, que está longe de ser a configuração da Macau atual. Outra coisa que eu não falei há pouco, mas já agora, para quem não sabe, qual é que era a área da cidade cristã? A área da cidade cristã era aquela que estava intramuros, basicamente a zona do centro, que é o centro histórico, por alguma razão é, a Fortaleza do Monte, a Guia já estaria fora, Santo António, até ali à zona da Penha e do Bom Parto. Portanto, essa era a parte cristã, muralhada. Mais tarde, também foi uma grande fonte de litígio entre as autoridades chinesas e as portuguesas em relação à criação do sistema defensivo de Macau. Mas algo que eu tenho que voltar atrás, nessas regras que foram impostas e são normalmente chamadas pelo Código de Wanli, 1614-17, eram regras pré-existentes, mas que naquela altura foram codificadas. E, sobretudo, o Código de Qianlong, 1749, mandada fixar em 1749, mas tinha uma norma extremamente importante e que foi fundamental para uma viragem da atitude de Portugal relativamente a Macau, que foi a proibição da evangelização e da prática do culto aos chineses. E o fecho do catecumenato que existia em Macau. Claro que nós sabemos que estamos na altura da questão dos ritos, há todo esse conflito na própria China, mas chegar-se com essa imposição a Macau foi algo considerado extremamente gravoso para a coroa portuguesa e, a partir daí, começa-se a pensar e a prestar mais atenção à realidade da administração, à realidade portuguesa em Macau, afinal, que domínio se tem sobre Macau. Há um primeiro projeto para Macau pensado a partir daí, em 1783-85, as providências de Martim Melo e Castro, e começa a haver toda uma reclamação dos direitos de soberania. Claro que isto tem muito a ver, não é só com isto, mas com a presença estrangeira aqui na região, em que Portugal, tendo sido o primeiro a chegar, ou os portugueses tendo sido os primeiros a chegar, começavam a temer que não conseguissem manter esta situação, digamos, de primazia por muito tempo. Falamos então um pouco sobre a chegada dos portugueses, voltamos um pouco atrás no tempo. Há várias teorias, mas como é que olha para as circunstâncias em que chegou aqui a Macau Jorge Álvares? Quais é que eram as motivações e como é que conseguiram ficar nestes primeiros tempos aqui em Macau, estes primeiros portugueses? Quando nós olhamos para a história da expansão portuguesa, e sobretudo das pessoas da minha geração, estamos formatados por um quadro mental que é algo, tem um conteúdo um pouco nacionalista. E isso perdurou. Não sei como, mas perdurou. Nós temos que pensar para a expansão portuguesa como uma expansão europeia, em um projeto civilizacional europeu. Tal como a revolução da inteligência artificial que se processa neste momento, não há um input nacional na construção de todo esse processo. Há
conhecimentos tecnológicos, há conhecimentos, neste caso técnicos, há mapas, há barcos, há capitais, há interesses que são multinacionais. Portanto, o projeto da expansão, obviamente que foram os portugueses que partilharam os navios, que tomaram a peito, digamos, e investiram nessa empresa. Mas é uma empresa transnacional. E também as tripulações eram multinacionais. Portanto, bom, isto por um à parte e um enquadramento. Portugueses a chegarem em Macau chegam não como comissionados pela Coroa de Portugal. Obviamente que depois da conquista de Malaca, em 1511, se desenvolve um grande interesse pela China e sobretudo pelo Japão, não é? E por esta rede de comércio. Naturalmente que há também as questões da expansão do catolicismo, que nós sabemos. Mas não é uma armada nacional, digamos assim. Até porque o conceito de nacionalidade é, como nós o entendemos hoje, é do século XVIII. Portanto, enfim, não vamos entrar por aí. O que é que se passa? Passa-se que há interesses comerciais, há interesses estratégicos, naturalmente, e a partir de Malaca começa-se a tentar demandar as costas da China e este comércio. E começam-se a estabelecer parcerias com mercadores asiáticos e com as redes asiáticas. Portanto, muito da iniciativa privada portuguesa começa a demandar estas costas e a imiscuir-se nestas redes de negócio. Portanto, foi o caso aqui em Macau? Sim, foi o caso em Macau. Mas há associações e por isso é que há esta presença consentida. Porque se aproveita um nicho de oportunidade que existe naquele momento, que é a proibição do comércio direto China-Japão, e os portugueses funcionam como intermediários nesta situação. E sabe-se que há vários interesses envolvidos, também chineses. Portanto, por isso é que se permite que se dê aqui um bocadinho de terra para secar as mercadorias, para fazer a aguada, etc, etc. E a partir daí até à permanência consentida e continuada. Mas depois desta fase, há também um novo capítulo da presença portuguesa aqui em Macau, que é bastante diferente e até quase antagónico, que é inaugurado pelo governador Ferreira do Amaral, que tem uma postura bastante mais colonialista. Toma uma série de medidas importantes: a extinção da alfândega chinesa, a expulsão dos mandarins e o fim dos impostos pagos às autoridades chinesas. Acaba por correr mal, ele é assassinado ali perto das portas do cerco, mas o que é certo é que se abre uma nova era também aqui na história de Macau. Exatamente. Era como eu ia dizer há pouco, depois dessa tal proclamação do Código de Qianlong, começa a haver uma reflexão, e há realmente um projeto para Macau, onde já está estipulado a abolição da alfândega chinesa. E, enfim, começa-se também paralelamente, em termos de tentativa de documentação dos fundos arquivísticos, de se encontrar um documento legitimador de Macau. Portanto, isso é um projeto que começa a ganhar corpo precisamente a partir dos finais do século XVIII. Ferreira do Amaral é o executor de uma política que já vem de trás e vem, por exemplo, com a Constituição de 1822, Macau é incorporado no território nacional. Em 1836, há um primeiro projeto colonial, digamos assim, em termos de império, porque a criação dos governadores, etc., para que se olhe com uma postura de civilizadora, aí já, para que se olhe para todo o ultramar português que tinha sido esquecido. No fundo era olhar para Macau como se olhava para a África, não? Para tudo o que era império. E continua-se à procura do tal documento legitimador. Isto tudo é suportado em termos do direito internacional. Mas repare, estamos a falar numa argumentação de gente que perfilha o direito internacional europeu, mas a China não está nesse quadro geopolítico, nesse quadro mental. Portanto,
daí que haja, obviamente, conflito. Portanto, na base do direito, chamado direito de conquista, e a tal célebre chapa de ouro, de doação de Macau aos portugueses, é que é o argumento legitimador para esse tipo de posições. Portanto, Amaral, ao fim e ao cabo, vem pôr na prática uma série de ideias que já estavam em fermentação há algum tempo, mas continuo a dizer, muito, sobretudo, por causa da concorrência europeia. Amaral já tinha sido a Guerra do Ópio, a primeira Guerra do Ópio, já existia Hong Kong, não nos podemos esquecer disto. Portanto, há aqui também uma competição e Portugal não quer perder de maneira nenhuma o seu lugar onde está, com o argumento que estava cá há 450 anos. Há 250 anos. Na altura, sim. Na altura. E algumas décadas mais tarde é também assinado o Tratado de Amizade Sino-Português, que acaba por cristalizar esse novo enquadramento mental e político da altura, em que se fala do estabelecimento perpétuo dos portugueses em Macau. Não é assim? A sessão, exatamente. Mas aí vinga a tese, é extremamente importante, depois desta discussão que dura um século e tal, aí vinga a tese da presença continuada, da perpetuação, a concessão e presença continuada, portanto, o argumento histórico, que é aquele que vemos na Declaração Conjunta. Mas é celebrada cerca de 100 anos depois. Exatamente, mas o argumento é o mesmo. E é interessante ver-se que há realmente uma sessão, mas é uma sessão que não é uma sessão plena. Não há soberania plena sobre Macau, porque ao ceder-se um território que não está delimitado, não se sabe quais são as fronteiras do território que se está a ceder, não se pode exercer a soberania por algo que não está definido. E, aliás, ainda não está hoje definido. As águas territoriais de Macau, isto que se ouve falar nesta altura. Portanto, isso vai ser o ponto de diálogo entre ambos os países a partir daí para a frente. E a outra questão é uma cláusula a não permitir a alienação de Macau. Ao não se permitir a alienação de Macau, não se tem a posse plena. Muito bem. Vamos mudar a página. Não muito tempo depois deste tratado, apareceu aqui em Macau uma figura singular, Manuel da Silva Mendes, viveu cá cerca de 30 anos, foi professor, advogado, político, colecionador, filósofo e também um dos grandes sinólogos portugueses. Um homem muito interessado pela cultura e pelo pensamento chinês e não houve assim tantos na história de Macau. O que é que fica de mais marcante do legado de Silva Mendes? Comemoram-se agora os 150 anos do nascimento de Silva Mendes. Penso que esta ideia de, desde logo, o interesse profundo pela cultura chinesa e também o casar das ideias que trazia da Europa, que tinha a ver com todo aquele ideário anarquista, com as tradições espirituais do Oriente. Este é também um legado importante de Silva Mendes. Claro que sim. E é interessante ver. Nós olhamos normalmente Silva Mendes por essa perspectiva, mas é interessante verificar-se que Silva Mendes chega aqui 14 anos, 15 anos depois da assinatura do tratado. Portanto, ele vem, e com outros, num grupo que tem como missão um projeto colonizador para Macau. Portanto, ele vem para a criação de uma elite, ele vem para professor do liceu, recém-criado Liceu de Macau. Tem a ver com precisamente com este contexto. Tem a ver com este contexto que eu estava a falar. Portanto, daí que Silva Mendes, enquanto professor, e ainda outro dia houve referências a isso, seja intransigente no ensino do português, etc., e bastante crítico em relação ao patuá e em relação à comunidade nesse aspecto, porque faz parte e tem um quadro mental. Obviamente, como um indivíduo burguês, intelectual, homem interessado, ele tem também um interesse grande pela cultura que tem presença e respeita, naturalmente. Então vai tentando aprofundar, ou seja, por questões... Penso que não é de diletantismo, será que por questões talvez mais metafísicas e de curiosidade intelectual que ele vai tentar conhecer, e conhece em profundidade. E deixa a obra escrita. E deixa a obra escrita, a religião, a cultura, a arte chinesa, mas tem também um grande convívio
convívio com os bonzes da região, não é só de Macau, da região. Ele tem cenáculos entre os chineses, antiquários e não só, no tempo de Choklam, etc. Portanto, é um homem que se interessa e respeita a cultura chinesa. E é também um grande colecionador de arte. É um colecionador, e ainda hoje exatamente. podemos testemunhar esse interesse aqui em Macau, não é? Exatamente. Foi a base da sua coleção que acabou, após a sua morte, foi vendida ao Estado. Houve aí um movimento público dizer que, enfim, era uma pena um crime se perdesse, porque o Silva Mendes teve uma grande característica, estudou em profundidade os barros da região, Secvan, e encomendava obras. Ia lá, de acordo com os seus estudos, mas também para decorar a sua casa, aquela bela casa ali onde é hoje o Instituto de Software das Nações Unidas, no pé da Colina da Guia. E, portanto, foi um dos grandes estudiosos exatamente dessa tradição de barros aqui da região. E esse núcleo é considerado o núcleo mais importante que existe no Museu de Arte de Macau. Claro, também tem pinturas ocidentais, tem os Shinris, tem os Thomson, Watsons, tem, enfim, os Lamquas, mas tem bronzes, mas realmente essa é que é considerada a grande inovação. Um espólio a conhecer e a visitar ali no Museu de Arte de Macau. Em termos de história de Macau, há períodos que são mais conhecidos do que outros, naturalmente. Como historiadora, quais é que acha que são aqueles períodos que falta ainda conhecer melhor? Eu penso que períodos, sim. O princípio do século XVIII não está muito bem estudado. Os impactos da reforma pombalina em Macau também não estão muito bem estudados. Os meados finais do século XIX, princípios do século XX também estão um pouco por estudar, embora haja uma série de documentação que está a ser publicada, mas talvez mais que períodos, alguns temas. História social, história das ideias, história das ideias políticas, histórias de algumas instituições, Senado, Procuratura, enfim, há aí alguns hiatos grandes. É também esse um dos focos do Centro de Estudos Sino-Ocidentais do IPM? É interessante, e talvez as pessoas de matriz portuguesa não saibam, mas está a ser feito um grande esforço por esse centro e algumas associações também, sobretudo em termos de história oral. Estão a ser feitas recolhas sobre a guerra, as memórias da guerra, e recolhas interessantes, e têm sido feitos alguns documentários. Infelizmente ainda estão todos em chinês, mas eu penso que um dia talvez possam vir a ser legendados noutra língua. A história dos bairros, recolha de memórias da própria cidade. Há um grande esforço que está a ser feito nesse sentido. Falou da questão do chinês, queria perguntar-lhe, em relação à história de Macau, à longa e interessante história de Macau, existem duas histórias paralelas, entre aspas, a escrita em português e a escrita em chinês? Claro. Em relação à história de Macau, há muitas histórias de Macau e haverá muitas histórias de Macau. Porque se Macau foi, e durante 400 anos, um ponto de encontro e um ponto de mediação entre o Ocidente, a região, portanto, todo o Sudeste Asiático e a China e o Japão, etc., temos que olhar para Macau como um ponto de confluência das gentes as mais diversas. Portanto, há histórias envolvendo gentes de todas as nacionalidades, entre aspas, ou todos os grupos, interesse, etc. Portanto, cada um tenderá a privilegiar mais um aspecto ou outro. Obviamente que, sendo os portugueses e os chineses que estão aqui há mais tempo em contacto permanente, obviamente que há interpretações diferentes. Porque, lá está, se nós formos olhar para o lado chinês, isto é uma zona da região de Cantão
onde foi concedido um bocadinho para estarem ali uns estrangeiros a negociar. Do ponto de vista português, naturalmente, a partir do momento que se estrutura, se começam a estruturar as formas do poder ocidental e português, com a criação de uma diocese, com a criação de um Senado, mais tarde com o governador, etc., etc., tende-se a olhar para essa realidade como algo de português. Portanto, aí mas existe, pergunto, historiografia que abarca essas duas visões, esses dois olhares sobre Macau, ou ainda nos dias de hoje se tende a privilegiar uma ou outra? Hoje em dia já existe um livro fundamental sobre isso, que é o do professor Wu Ziliang, que é o Macau Segredos de Sobrevivência, em que ele tem profundo conhecedor dos dois lados, não é? Em que ele realmente tenta fazer o equilíbrio entre estas duas visões. E hoje em dia já se discute abertamente esta questão nos fóruns académicos. O livro que referiu de Wu Ziliang é uma boa introdução à história de Macau. Como historiador é uma especialista nestas questões, mas para quem está lá em casa, quer saber mais sobre a história de Macau, não fica satisfeito com as pesquisas que faz na internet, que livro, que obra é que poderá ser uma boa introdução à história de Macau? À semelhança, por exemplo, da célebre História Concisa de Portugal, de José Hermano de Saraiva, por exemplo. Bom, eu preferiria a história dos portugueses no Extremo Oriente, do lado português, dirigida pelo professor Oliveira Marques. Enfim, é um bocadinho mais volumosa. Mas a questão tem mesmo a ver com a questão do peso e da dimensão. Então, uma introdução simples para o público em geral. Sugeri-lhe outra. Obviamente que o trabalho do professor Wu Ziliang é bastante interessante e bom e equilibrado, mas se calhar já tem mais fogo. Há um livrinho que é pouco falado, mas que, embora não seja em português, está em inglês, que é History of Macau, a Student's Manual, da uma senhora que foi aqui durante algum tempo professora no Instituto de Formação Turística, aqui vizinhos, que é Maria Nolasco Lamas. Ela tem outro nome, eu agora não me lembro. Maria Rosa Nolasco Lamas. Ela faz uma síntese, numa perspectiva ocidental, uma síntese interessante, e não é muito grande, sobre a história de Macau. Claro que há outros livros, mas não serão tão abrangentes. Eu própria tenho um pequeno ensaio introdutório em relação à história de Macau. Pretendo dar essa visão às pessoas desta dinâmica, sobretudo. Está ainda disponível? Está, foi publicado na Revista de Cultura. Muito bem. Que impressão é que tem sobre a forma como é ensinada a história de Macau nas escolas, nas universidades? Que impressão é que tem sobre esta matéria? Já me disse que não se quer alongar muito sobre isto. Ainda assim, acha que se faz jus à história do território? Bom, eu não estou a par do que se passa nos currículos escolares, mas esse é um assunto recorrente. Lembro-me, na década de 90, isso foi bastante debatido. Eu penso que foi criado nessa altura um grupo e que se fez um projeto em chinês. Não sei se ele está ou não implementado. Antes disso, e tem que se fazer jus à iniciativa pioneira da doutora Beatriz Basta Silva, que tentou introduzir realmente nos anos 80 o ensino da história de Macau no sítio onde lecionava, no liceu, penso que também na escola de magistério primário, etc. Fez um pequeno livrinho dos elementos de história de Macau, que aquilo é mais um caderno de apontamentos, mas que foi a base da sua cronologia. Também o projeto não terá vingado em termos de oficialização, mas não sei, eu sinceramente não estou a par do que se passa em termos de ensino. De qualquer forma, acho que devia ser uma disciplina dada. E é tão fácil, porque com todo o património que existe nas ruas de Macau, interessar os miúdos através dessas
desses edifícios e através de algumas manifestações culturais, talvez, pelo menos, dar-lhes um cheirinho da multiculturalidade de Macau e multietnicidade. Tem a ver com a história de Macau, naturalmente, tem também a ver com a história de Portugal e com a história da China. A terminar, e pedi-lhe, que é uma pergunta muito abrangente, mas pedi-lhe que tentasse ser concisa, dentro daquilo que puder. Nesta história partilhada e confluente de Portugal e da China aqui em Macau, quais é que são os momentos mais marcantes da influência de Portugal na história da China e vice-versa? Se puder escolher um momento em cada um dos sentidos. Bom, Portugal a influenciar a história da China, Portugal, entre aspas, naquele sentido que eu defini, os portugueses, a presença portuguesa aqui, ou a presença da influência portuguesa, o que inclui também a missionação, não é? E os missionários em Pequim, etc., e no Império. Talvez algo que ficou, pelo menos, registado nos anais, não sei se terá sido tão influente quanto tudo isso, que foi o apoio, o auxílio militar de Macau ao imperador Ming, ainda na transição dinástica. É interessante que vemos, volta e meia, altos dirigentes chineses virem a Macau ainda falam desse apoio militar. Enfim, isto estamos a falar nos inícios do século XVII. Mas, acima de tudo, obviamente, que a abertura de Macau ao comércio. Do comércio, ao comércio. Portanto, é a partir deste nicho que se cria aqui que a China vai passar a ter um contacto permanente, mas mais intenso, menos intenso, mais problemático, menos problemático, e a beneficiar também, naturalmente, porque senão não deixava cá estar, do comércio internacional. Vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nada. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.